Fala pessoal, no vídeo de hoje nós gravaremos sobre os teóricos justificadores do absolutismo. Dito isso, falaremos hoje sobre Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Sem mais delongas, vamos para aquele compartilhamento de tela. Vamos lá. O assunto ainda é Idade Moderna. Sendo assim, dentro do assunto, eu escolhi duas questões sobre Thomas Hobbes e uma sobre Maquiavel. E assim, começaremos agora a primeira sobre aqui o filósofo inglês Thomas Hobbes, com o seguinte enunciado: Enem digital. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis que são contrárias a nossas paixões naturais. Então, Thomas Hobbes, Leviatã, e aí o que se pede na questão é, para o autor, o surgimento do Estado civil estabelece as condições para o ser humano. Letra A, internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual. B, aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo. C, aprofundar sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da igreja. D, assegurar o exercício do poder, com resgate de sua autonomia. Letra E, obter a situação de paz, com a garantia legal do seu bem-estar. Então, nesse caso aqui, pessoal, letra E, pois estamos aqui tratando do estado da natureza. Na verdade, da saída do estado da natureza. E o que Thomas Hobbes entende pelo estado da natureza? É o estado de guerra de todos contra todos, é o estado da anarquia, da falta de lei, da falta de um poder forte e central para combater ali as agressividades individuais e para trazer a paz e a justiça tão desejados por todos os soberanos. Dessa forma, o objetivo da saída do estado da natureza e a entrada para o chamado estado político em Thomas Hobbes é a vontade ou o desejo de obter a situação de paz. Situação esta que vai ser garantia para o bem-estar dos indivíduos. É no estado político ali, então, que se encontra a paz. Vamos para a questão 2. Assim, temos o seguinte, dois textos aqui do Enem 2018. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo o homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Então, esse é um texto 1, aqui de Thomas Hobbes. No caso, temos o texto 2, de Jean-Jacques Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, aqui temos Jean-Jacques Rousseau e aqui o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Então, vamos continuar aqui pelo seguinte, gente. Só um minuto. Ah, tá. Okay.
para ver o que se pede a questão. É sempre bom lembrar que foram três os pensadores que ali debateram sobre o chamado estado da natureza. Pegamos dois que estão nessa questão. Para Thomas Hobbes, o estado da natureza era algo ruim, pois ali existia guerra de todos contra todos, pois todos os seres humanos queriam ali fazer a sua vontade. Do lado contrário, nós temos ali Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que o estado da natureza era bom. Nesse estado ali, o homem era inocente, não existia a propriedade privada e se saiu do estado da natureza, segundo Jean-Jacques Rousseau, porque os homens começaram a buscar a perfectibilidade e também foi ali instituída a propriedade privada. Então, dentro do que se pede, vamos aqui para a leitura dos trechos da questão. Os três apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Então, letra A, predisposição ao conhecimento. B, submissão ao transcendente. C, tradição epistemológica. D, condição original. E letra E, vocação política. Então, o que tem em comum nos dois textos, ou o que os dois textos tratam? Tratam do estado da natureza, que está ligado à letra D. Então, neste caso aqui, condição original, ou seja, como os seres humanos estavam ali em suas origens. Lembrando, para Rousseau, o estado da natureza é bom, para Thomas Hobbes, o estado da natureza é ruim. Pessoal, aqui parando antes da última questão, como sempre, deixa o like, se inscreva, dá uma fortalecida no trabalho da gente, viu? Vamos fazer com que novos vídeos sejam instituídos e feitos em um futuro, tá bom? E eu agradeço a quem já se inscreveu. Continuando para a gente terminar, e aqui na última, sendo que estamos tratando de teóricos justificadores do absolutismo, temos o que, na minha opinião, é o mais genial deles. É um dos mais geniais pensadores da história, na minha humilde opinião, que é Nicolau Maquiavel. Em outro momento, eu farei vídeos somente sobre Nicolau Maquiavel, pois ele é muito cobrado no Enem. Então, são vários os anos, nas mais diversas provas, no qual Nicolau Maquiavel é cobrado. No vídeo de hoje, somente essa última questão. Então, vamos lá, aqui a ela, né? Vamos à questão. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Então, vamos aqui o que se pede no enunciado. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício de poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra um vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao, letra A, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão, B, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem, C, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, D, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos, E, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Antes de ir para a resposta, é bom lembrar que esse acaso, Maquiavel dá o nome de fortuna, que pode ser algo que extrapola o poder do governante. Logo, fazendo com que a habilidade desse governante seja o que faça com que o seu governo fique bom ou ruim. Isso ele deu o nome da deusa romana de fortuna. É o acaso que todo governante pode enfrentar. No vídeo sobre Maquiavel especificamente,
falarei melhor sobre virtude, fortuna, os animais que ele usa ali para comparar os mais diversos tipos de governante, entre tantas outras questões desse filósofo fundamental para estudiosos, para pensador, para pessoas que prestarão o Enem. Mas essa questão aqui é a letra C de casa. Então, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Então, Maquiavel é um realista no sentido de pensar que as ações humanas são dirigidas pelos seres humanos e o acaso pode determinar ali o sucesso ou o fracasso de tal ação. Então, por hoje é isso. Agradeço demais àqueles que assistiram. Se você gostou do vídeo, passe para frente e deixe aquele like. Valeu demais, gente. Até o próximo.